Jonas Varela na internet, no YouTube. Acesse, se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Agradecemos sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na continuação da leitura do 19º livro, o livro número 19 no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, Carta aos Hebreus. Cristo é o único sacerdote verdadeiro. Já na sua terceira parte, valor incomparável do sacerdócio de Cristo. No seu capítulo 7, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? Tá assim meio, parece que colou aqui com o tempo, né? Porque faz tempo que a Bíblia não é aberta. Então, capítulo 7, em todos os seus 28 versículos, né? Aqui fica meio assim, como se a Bíblia fizesse tempo que não foi aberta, mas não é bem o caso, né? 28 versículos, o capítulo 7. Já agora o primeiro assunto, né? Da terceira parte, né? Da Carta aos Hebreus, que é Jesus, sumo sacerdote, fiel e misericordioso, né? Exatamente. Não. Terceira parte, repetindo, me atrapalhei aqui. Valor incomparável do sacerdócio de Cristo. Terceira parte. Agora o assunto aqui, o primeiro assunto, número 1. Um sumo sacerdote novo. Capítulo 7, né? Como eu já falei, em todos os seus 28 versículos. Vamos para o primeiro tópico do capítulo 7. No primeiro assunto, um sumo sacerdote novo. Primeiro assunto da terceira parte. Bom, primeiro tópico do capítulo 7. A figura de Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi ao encontro de Abraão quando este voltava vitorioso da batalha contra os reis. Ele abençoou Abraão e Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo. Traduzido, o nome de Melquisedeque significa Rei da Justiça. Além disso, ele é Rei de Salém, isto é, Rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo, nem fim, de vida como o Filho de Deus. Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte daquilo que havia de melhor nos despojos, segundo a lei de Moisés. Os descendentes de Levi, repetindo, segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi que se tornam sacerdotes devem cobrar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, cobrou de Abraão a 10ª parte e abençoou aquele que havia recebido as promessas de Deus. Ora, sem dúvida, quem é abençoado é inferior àquele que o abençoa. Além disso, os filhos de Levi
que cobram o dízimo são homens que morrem. Lá, porém, o dízimo foi cobrado por uma pessoa da qual se declara que está viva. Por outro lado, podemos dizer que o próprio Levi, que recebe o dízimo, também entregou a sua 10ª parte na pessoa de Abraão. De fato, Levi ainda se encontrava no corpo do seu antepassado quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Segundo tópico, Jesus, segundo tópico do capítulo 7, Jesus, sacerdote à maneira de Melquisedeque. A perfeição não chegou com os sacerdotes filhos de Levi, embora se buscasse neles a lei dada ao povo judaico. Caso contrário, que necessidade havia de se apresentar outro sacerdote? E por que se diz que ele seria sacerdote segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, em vez de dizer segundo a ordem do sacerdócio de Arão? Portanto, existe mudança de sacerdócio, e isso supõe que também haja mudança de lei. Ora, a pessoa da qual se dizem essas coisas é de uma tribo diferente, da qual nenhum membro jamais esteve a serviço do altar. De fato, sabe-se que nosso Senhor é descendente da tribo de Judá, da qual Moisés não diz nada ao falar de sacerdotes. Isso fica ainda mais claro no momento em que surge a semelhança de Melquisedeque, um sacerdote diferente, que não se tornou sacerdote por causa de uma filiação humana, mas pelo poder de uma vida indestrutível. De fato, a Escritura testemunha sobre ele: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, fica abolida a lei anterior, por ser fraca e inútil. De fato, a lei não levou nada à perfeição. Por outro lado, introduziu-se uma esperança melhor, graças à qual nos aproximamos de Deus. Agora é o drama para aqui, além do mais, eu ia dizer aqui agora o drama de passar a página que fica meio colada, perdão aí. Agora vamos seguindo aqui. Repetindo aqui, por outro lado, introduziu-se uma esperança melhor, graças à qual nos aproximamos de Deus. Além do mais, isso não aconteceu sem juramento. Os outros se tornavam sacerdotes sem juramento. Jesus, porém, recebeu um juramento de Deus, que lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás.
Você é sacerdote para sempre. Por essa razão, Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor. Ainda mais, os filhos de Levi se tornaram sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer no cargo. Jesus, porém, não deixara, repetindo, Jesus, porém, não deixará de ser sacerdote, porque permanece vivo para sempre. Por essa razão, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que se dirigem a Deus por meio dele. De fato, Jesus está sempre vivo para interceder em favor deles. Terceiro tópico do capítulo 7 da carta aos Hebreus. Jesus é o mediador perfeito. Por isso, Jesus é o sumo sacerdote de quem tínhamos necessidade, santo, inocente, sem mancha, diferente dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como precisam os outros sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, antes pelos próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque ele, oferecendo-se a si mesmo, fez isso uma vez por todas. A lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza humana, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho, que é perfeito para sempre. Glória a Deus, aleluia, amém. Melquisedeque é figura misteriosa que entra na história de Abraão conforme Gênesis 14, 17 a 20 e o Salmo 110, 4. Fala de um sacerdócio misterioso segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque. São textos que anunciam o sacerdócio de Cristo, que é diferente do sacerdócio judaico, porque o torna superado. Na Bíblia, as grandes personagens são sempre mostradas com sua origem e genealogia. De Melquisedeque, porém, não se fala nada a respeito de seus pais ou de seus descendentes. O autor serve-se disso para comparar Melquisedeque com Cristo, o Filho de Deus. E vai mais adiante, Melquisedeque não pertence a nenhuma família sacerdotal, mas oferece sacrifícios e recebe dízimos do grande patriarca Abraão. Isso leva à seguinte conclusão: Melquisedeque é sacerdote, mas de modo muito maior que os sacerdotes judeus. Não está ligado à classe sacerdotal dos descendentes de Levi, nem à descendência de Abraão. Por isso, seu sacerdócio é muito mais amplo é universal. A própria Sagrada Escritura atesta a substituição do sacerdócio judaico fundado na lei de Moisés. Um texto posterior à lei, Salmos 110, 4, afirma que Deus estabeleceu um sacerdócio conforme o de Melquisedeque. Com isso, não só o sacerdócio anterior está ultrapassado, mas também o próprio regime da lei que lhe serve de fundamento. O sacerdócio de Jesus Cristo, prefigurado em Melquisedeque, não se fundamenta na descendência de Levi, mas no juramento do próprio Deus. Jesus Cristo torna-se assim o mediador definitivo entre Deus e os homens. Glória a Deus, aleluia, amém. Oh, meu Deus. Não vai dar tempo
Jesus Cristo é o mediador perfeito, pois ele é o próprio Filho de Deus, não tem pecado nenhum e por isso não está sujeito às fraquezas que os outros sacerdotes têm. E como sacerdote e representante dos homens junto a Deus, ele ofereceu não oferta externa, mas a sua própria pessoa. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, amém.